Começa agora. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Um programa da IRPED, Igreja da Renovação Pentecostal Encontro com Deus de Bocaiúva. Momento de oração, pregação da Palavra de Deus e a sua participação pelo WhatsApp. Quem quer aceitar Jesus. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Apresentação, Pastor Gerson e cooperador Jefferson Silva. Cumprimentamos a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais essa manhã de domingo. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um ouvinte, cada um dos irmãos, das irmãs, nesse 19 de novembro do ano de 2023. Que Deus abençoe ricamente a sua vida em mais esse domingo, mais uma vez quente na nossa cidade de Bocaiúva, né? Tivemos aí algumas regiões recebeu uma chuvinha ontem à noite, Bocaiúva começou a pingar, mas aí ventou bastante e por conta disso ficamos apenas nos poucos pingos, mas tenho certeza que em algum local caiu uma chuvinha para dar uma refrescada, apagar a poeira aí nesses dias quentes que o Brasil está vivendo, nessa onda de calor. 9 horas 21 minutos, que Deus esteja fazendo visita aos lares dos amigos ouvintes, dos nossos irmãos espalhados aí pelo Brasil inteirinho. Deixa eu cumprimentar aqui com a paz do Senhor Jesus Cristo e trazer também aí para fazer a oração inicial do programa nosso irmão cooperador Jefferson Silva. Bom dia, a paz do Senhor Jefinho. Bom dia, irmão João Carlos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para todos os irmãos que nos ouvem pela essa rádio abençoada, rádio interatível, rádio gospel aqui da cidade de Bocaiúva e que tem alcançado vidas através das ondas sonoras. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos os irmãos que nos ouvem pela essa manhã. E eu quero iniciar essa programação abençoada fazendo uma oração. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento e meditar no trono da graça para que a gente possa juntos fazer essa oração. Em Provérbios capítulo 15 e verso 3 diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do nosso Deus, Ele está contemplando você, Ele me contempla e Ele contempla a todos, maus e bons. Todas as nossas atitudes aqui na terra estão sendo vistas pelo nosso Senhor. Então vamos estar orando para que o Senhor possa, de uma forma grandiosa, nos abençoar pela sua misericórdia. Eterno, poderoso, maravilhoso Senhor da glória, aqui estamos mais uma vez nessa programação abençoada, Pai. Eu louvo ao Teu nome por mais um dia, mais um domingo. Estamos aqui debaixo da Tua presença e vontade. Eu louvo ao Senhor porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus poderoso. Eu louvo ao Senhor porque Tu és rico em misericórdia, Senhor. Bendito seja o Teu nome, louvado e engrandecido seja o Senhor. Pai amado, eu peço que o Senhor venha nos conduzindo nessa manhã, que possamos ser direcionados por Ti, que o Senhor possa nos direcionar, meu Deus, que pela Tua graça, pela Tua bondade, o Senhor possa nos abençoar. Abençoa esse ouvinte, ó Pai. Derrama de uma forma especial a Tua graça sobre a vida dessa pessoa e que o Senhor possa entrar com a Tua providência. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. Eu queria já adiantar que a gente no meio do programa vai estar fazendo a oração da cura, oração de libertação. Então você que já está que você já sabe como funciona, já começa a preparar o seu copo com água, que a gente vai estar orando e o Senhor vai operar. Pode colocar fotografia, chaves, uma peça de roupa também, documentos pessoais representando alguma pessoa, pode colocar também fotografia, pode. A gente vai estar orando, apresentando ao Senhor, e o Senhor vai fazer
um milagre na sua vida. Você que crê, você que tem fé, que acredita, porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Então, nem que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas coloque, porque através dessa sua pequena fé, Deus ele vai mover o impossível a seu favor. Amém. Deixa eu passar aqui o WhatsApp da Interativa para você, amigo ouvinte, poder interagir com a gente. O WhatsApp é à sua disposição para você deixar aí o seu pedido de oração, para você que queira mandar também aí o seu pedido de hino, ou então simplesmente falar onde você está ouvindo a rádio que toca vidas, em qual cidade, em qual estado, em qual comunidade rural também, ou qual bairro de Bocaiúva você está ouvindo a rádio que toca vidas. O WhatsApp que é o 38999934584. Lembrando sempre que aí nos nossos stories, nos nossos links, vão sempre o link aí também de ouvir a rádio e também para interagir com a gente aí no WhatsApp da Rádio que Toca Vidas Interativa. Repetindo, 38999934584. Ontem, alguns irmãos estiveram visitando algumas congregações, né, Jefinho? O irmão Jefinho foi lá na cidade de Olhos d'Água, é isso? É verdade, João Carlos. Ontem o pastor Paulinho, da igreja Deus e Amor lá, um grande amigo, ele já tinha feito esse convite pra gente, já tem uns meses atrás, e sempre que a gente encontrava ele reforçava: olha, dia 18 vai ter a festividade da mocidade lá e eu quero que o seu pai, você esteja lá. Só que não foi possível do pastor estar, por força maior e também por ter culto na nossa igreja, mas eu estive lá representando, foi uma grande bênção, louvam demais. O pastor Paulinho mesmo, ele é uma dupla e eles cantam muito, principalmente na viola, ele faz um som bacana na viola. Eu tava até parabenizando ele, falei: irmão, um dia eu chego lá também a aprender a tocar viola, porque ele faz um solo na viola que eu falo que é bom, benção demais. E a palavra também foi maravilhosa, o jogral, as apresentações lá da mocidade de Olhos d'Água foi uma grande bênção. Não só tinha irmãos de Olhos d'Água, mas aí de todas as cidades aí da igreja Deus e Amor. Alguns irmãos estiveram presentes de outras cidades, inclusive o pastor Daniel de Montes Claros, aí que é responsável pela administração das igrejas no norte de Minas, esteve pregando uma palavra maravilhosa a respeito da volta de Cristo e falou muito comigo essa palavra. De verdade mesmo, foi uma palavra poderosa do céu para nossa vida e foi bênção, viu? Eu até achei que ia chover, porque começou a dar um cheirinho de chuva lá. Eu falei: vai chover aqui. Mas graças a Deus, ainda a gente esperou a chuva, mas ainda não choveu lá. Na estrada começou um pouco de lubrina, mas ela chegou pra cá ainda não choveu, mas a gente ainda espera essa chuva aí, ela tá na redondeza. E a palavra foi por conta dele ontem lá, né? Foi por conta dele. Pois é, e é bom demais, né? Quando a gente interage assim com os outros irmãos, né? Quando a gente congrega com irmãos em outras localidades, em outras cidades, ou então quando a gente recebe aí a visita dos irmãos na nossa congregação. Isso é muito bom, essa interação com os irmãos de outras igrejas também. Lembrando que daqui a uns dias está chegando aí também a festividade, né, Jefinho, da Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. Aí a gente vai ver se no próximo domingo a gente traz o convite da irmã Adriele para explicar para o pessoal, fazer o convite aí para os amigos ouvintes aí da rádio que toca vidas. Os dias, eu até marquei aqui, a gente está preparando ainda um banner certinho, preparando também que o irmão João Carlos vai estar falando aí, deixando gravado, né? A chamada, mas os dias vai ser dia 9 de dezembro e dia 16, vai dar em 2 sábados. No sábado primeiro vai ser a festividade e no dia 16 vai ter a festividade com a nossa vigília. Então a todos os irmãos aí, irmãs, já fica o nosso convite, dia 9 de dezembro e 16 de dezembro haverá a nossa festividade. A gente sempre costumava de fazer de sexta, sábado, domingo, ou sábado e domingo, ou sexta e sábado, mas por causa da vigília, né, que seria melhor
colocar uma vigília no sábado, até mesmo porque os irmãos trabalham, e tipo assim, pô, na sexta, a gente ainda de loja de trabalho, o senhor trabalha, e acaba que fica um pouco assim, sem jeito, então a gente preferiu colocar em 2 sábados. No sábado dia 9 e sábado dia 16, para honra e glória vai estar acontecendo essa vigília, juntamente com essa festividade aí, tem muita coisa bacana. A cooperadora Adriele aí tá preparando muita coisa bacana aí para no dia apresentar, vai ter muita oração, revelação, palavra, oração, e que o Senhor possa, já entrou com providência, né? Eu tenho certeza que o Senhor, ele já entrou com a providência e que vai abençoar, já está abençoando, direcionando. Então você é meu convidado especial. Dia 9, festividade, e dia 16 vai ser a nossa vigília. Portanto, já vai preparando então aí, fazendo seus preparativos, colocando aí na sua agenda essas 2 datas para que você esteja presente conosco aí na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, nesses 2 momentos festivos juntamente com os irmãos. Ontem foi mais um elo da campanha da prosperidade na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. Daqui a pouquinho, inclusive, vou passar aí a chamada para você poder ter os dias, horários dos cultos aqui na igreja, que tem a matriz em Bocaiúva e tem a filial na cidade vizinha de Olhos d'Água, para que você possa estar presente com a gente em um desses momentos. Ontem, portanto, mais um elo aí da campanha da prosperidade. Ontem, a palavra da noite esteve com o irmão Ian, esteve fazendo uma palavra poderosa. Aliás, as pregações ontem, o Espírito Santo, ele tocou que elas foram todas alinhadas nesses dias que estamos vivendo. Dias difíceis, dias em que muita coisa diferente tem acontecido. E eu até comentei ontem, lá no culto, quando a gente observa, não apenas os irmãos evangélicos, mas pessoas no mundo inteiro, quando observam a situação que o mundo está hoje, todos chegam a uma única conclusão, né, Jefim? De que estamos vivendo os dias finais, de que o fim desse mundo está se aproximando. A pessoa fala que é o fim dos tempos, né? Que quando a gente conversa com pessoas por aí, eles falam. E aí eu até conversava com uma pessoa que depois, lá na porta de loja, aquelas pessoas que de vez em quando já vê que chama ali o João Carlos para conversar, e depois que eu fui ver que era um irmão evangélico. A gente conversava a respeito disso, e no final da nossa conversa, que nós ficamos sabendo que ele eu até esqueci de pegar qual que era a igreja dele, e como estava na correria, fazendo o preparativo de começar os trabalhos, acabei não decorando também o nome dele. Mas é isso que a gente estava observando. Porque todos os sinais estão aí presentes. Só não observa se a pessoa realmente não quiser. Tudo aquilo que a Bíblia predisse que estaria acontecendo, quando estivesse aproximando o fim desse sistema de coisas, desse mundo, com muitos problemas, com muita coisa ruim acontecendo, guerras após guerra. Tem tanta guerra que a gente vê acontecendo que surge praticamente do nada. E guerras que não terminam, né? Essa guerra que a gente está observando agora, quantas vidas inocentes estão sendo tiradas por conta da guerra. E por mais que se proponha um acordo entre as nações, a guerra não acaba. Né? Quando você pensa que algo vai acontecer para que ela chegue ao fim, aí de repente você ouve falar de um outro bombardeio que caiu em um determinado hospital, de um bombardeio que foi lançado visando áreas militares e que tirou vida de civis, pessoas inocentes, mulheres, crianças que acabam perdendo também a sua vida em meio aí a todo aquele bombardeio, toda aquela guerra. Quantas e quantas pessoas a gente vê pais e filhos lutando entre si, né? Casais lutando entre si, irmãos. Isso tudo a Bíblia predisse que aconteceria. E estão aí os sinais para que a gente possa observar. Eu até destaquei 2 detalhes que são importantes para a gente nesses dias. Primeiro, a gente observando os sinais de tudo isso que tem acontecido no mundo, os cristãos têm que estar alerta. Tem que estar vigiando cada passo seu, porque a qualquer momento
Cristo está voltando. Essa é a mensagem que a Bíblia reforça hoje. É a mensagem que todas as igrejas devem reforçar. Como diz, tem um hino que fala: o rei está voltando. Né? Jesus está voltando. E para que ele está voltando? Para buscar a sua igreja. Para buscar aqueles que têm andado conforme os seus ensinamentos. E além de estarmos alertas, para nós estarmos procurando andar conforme Jesus Cristo ele ensina, além disso temos que fazer a nossa parte para fazer o que Cristo ele falou lá Ontem eu li um versículo, Marcos, no momento em que Jesus ele estava ali convocando os seus discípulos para estarem com ele ali ao longo da jornada. Os irmãos que estiverem, você amigo ouvinte que estiver com sua Bíblia aberta, quiser abrir aí em Marcos capítulo 1, versículos 16 em diante, que diz: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Portanto, Jesus falou aqui que aqueles que aceitarem o seu convite, de seguirem junto com ele, de seguirem os seus passos, de seguirem os seus mandamentos, Jesus os chama a se tornarem pescadores de homens. Levar a palavra de Deus até outras pessoas para que essa venha fazer significado na vida de quem para ouvir. De modo que a palavra de Deus ela venha a tocar no coração de mais e mais pessoas, uma vez que estamos nos aproximando do fim dos últimos dias. Não é nem o começo do fim, é já o fim desses últimos dias. Uma vez que já estamos nos aproximando diante de tanta coisa que a gente observa, devemos nos empenhar em sermos pescadores de homens para o reino de Deus. Que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E existem muitas e muitas formas de você, amigo ouvinte, você que acompanha a Interativa nesse momento, de você, irmão, você, irmã, fazer o seu trabalho, a sua parte nesse propósito que Jesus Cristo deixou para cada um de nós. É um chamado, na verdade, né, Jefim? Jesus Cristo ele deixou esse chamado para que nos tornemos pescadores de homens. Ali, o versículo mostrou que alguns daqueles discípulos, Jesus chamou e eles deixaram coisas de lado para seguir a Jesus. Até porque muitas vezes tem coisas que nem são ruins, mas muitas vezes a gente dá tanta atenção para coisas supérfluas e que acabam impedindo que nós venhamos a seguir a Jesus nesse chamado. E aí vem essa pergunta para cada um de nós, que cada um de nós deve refletir nela. Existe algo que a gente precisa deixar de lado para aceitar esse chamado? Existe algo que a gente tem que observar que está ocupando muito o nosso tempo, de forma que a gente acaba não tendo tempo para meditar na palavra de Deus, para falar dela para outras pessoas, para colocar em prática na nossa vida, de forma que a nossa própria vida venha servir de testemunho para pescar homens aí para o reino? Se existe, a gente tem que parar, observar, de forma que deixemos de lado essas coisas para podermos dar tempo na nossa vida para os propósitos de Deus. Porque como nós observamos aí, o fim desses tempos está chegando. E é interessante que a irmã Sara, ela pregou também ontem, falando a respeito disso, foi lá no livro de Gênesis, que mostra que muitas dessas coisas ruins, assim como aconteceu no passado, muitas dessas coisas ruins, elas vêm acontecendo. Na verdade foi o livro não anotei, na verdade, a pregação da irmã Sara. Eu anotei ali do irmão Ian. Mas, na verdade, ela pregou ali um versículo que fala que muitas dessas coisas ruins estão acontecendo porque o povo tem desobedecido às leis de Deus. Ou seja, Deus ele coloca o que a gente tem que fazer e o que devemos evitar e o que vai ser evitado, as coisas ruins que serão evitadas se seguirmos os mandamentos dele. Mas muitas vezes a gente desobedece.
Muitas vezes a gente deixa de cumprir o propósito de Deus e, como cada ação tem a sua consequência, Deus, aquilo que era consequência da desobediência, acaba acontecendo. E muitas dessas coisas que vemos no mundo, ela acaba acontecendo por conta da desobediência. A gente observa, por exemplo, esses dias quentes ao extremo, tudo isso é a ação do homem, né? Ou seja, às vezes a pessoa procura com as próprias mãos, né, Jefinho? E aí acaba acontecendo. E um paralelo entre os dias que estamos vivendo foi pregado pelo irmão Ian, esse sim baseado em Gênesis capítulo 6, versículo 13 até o 19, no qual Deus chama a Noé para divulgar que ele estaria trazendo dilúvio para acabar com aquele mundo mau. Deus olhou ali para o mundo, viu que apenas Noé e a sua família eram servos dedicados dele, procuravam fazer a justiça. Noé até tentou avisar as pessoas, né? Mas até o irmão Iane fez uma pregação muito poderosa ontem, na qual falou que o dilúvio demorou mais de 120 anos. Já imaginou a pessoa passar ali 120 anos pregando, falou, Deus vai mandar o dilúvio, vai ser uma chuva imensa que vai inundar a terra toda e só quem tiver na arca vai ser salvo. Em tempos em que não chove, ninguém vai acreditar. Em 1, 2, 3 dias ninguém acredita. Imagina 120 anos. A pessoa passar 100... E aí, o que acontecia é que muitos zombavam de Noé. Muitos debochavam daquilo que Noé estava falando. Debochavam da fé que Noé estava tendo ali. Debochavam do Deus ao qual Noé servia. Mas Noé ele perseverou. 120 anos demorou até que então veio o dilúvio. E aí eu estava lembrando, quando o irmão Ian estava fazendo essa pregação, eu lembrei que muita gente, quando ouve falar aí do fim dos dias, ela fala assim, isso eu ouvia desde o tempo da minha avó, né? Ou seja, gerações vieram e a pessoa ouvia falar disso, passava para outra geração e ouvia, mas é aquilo, a Bíblia ela não marca um dia, assim como Deus não marcou, falou, fala com o povo que tal dia vai vir o dilúvio, não marcou isso. Ela pediu para que Noé avisasse o povo, que Deus estaria preparando o dilúvio, que as pessoas deveriam buscar a sua salvação fazendo a parte delas e estando na arca com Noé, mas não marcou um dia. Assim como o fim desse mundo virá como um ladrão. O ladrão não avisa o dia que vai ir na sua casa roubar. Você tem que estar alerta, tem que deixar as portas trancadas, janela trancada, né? Deixar tudo já preparado. Se tiver alarme, já liga o alarme, porque você não sabe o dia que um ladrão vai visitar a sua casa, por assim dizer. O final desse mundo, a volta do Senhor Jesus Cristo é da mesma forma. Ele não deixou um dia. Já imaginou, Jafim, se Jesus falasse, dia tal, de tal mês, de tal ano, eu vou estar voltando. Aí era fácil demais, né? Ou seja, a gente podia fazer e acontecer à vontade. E aí quando vê-se que estava chegando aquele mês, a gente começava a consertar a vida, né? O ser humano tem disso, né? Agora, exatamente por isso que Jesus Cristo ele não deixou uma data marcada, uma data específica. Por quê? Temos que andar pela fé. Independente do fim desse mundo estar voltando hoje, amanhã, daqui a 1 ano, 30, 100 anos, é importante estar andando pela fé, baseado naquilo que Jesus Cristo ele colocou para a nossa vida. E é isso que aconteceu lá nos tempos de Noé. Noé, com a sua família, perseverou mais de 120 anos, enfrentando zombaria, enfrentando perseguição das outras pessoas, muitos falando mal a respeito dele, a respeito do seu Deus, mas ele permaneceu firme. E naquele momento em que Deus ele falou, ele marcou de vir o dilúvio, aí veio o dilúvio. Ou seja, Deus cumpriu a sua palavra, assim como a Bíblia ela tem alertado, ela tem avisado, né? Inclusive, esse é o papel do servo de Deus, avisar que o fim desse tempo está chegando. E é necessário que a gente faça isso, porque às vezes a pessoa passa pela cabeça assim de afastar aí do caminho de Jesus Cristo, falar, eu saio agora, depois eu volto.
Mas e se não der tempo? E se o Senhor Jesus Cristo voltar antes de você voltar para a casa de Deus? Porque pode, como eu falei, pode acontecer dele voltar daqui a 1 ano, 2, 120 anos, ou pode acontecer de voltar daqui a 1 minuto, por exemplo. A qualquer momento o Senhor está voltando. É necessário que mantenhamos, como eu falei lá no início, alertas, cada um que já tem aceitado Jesus na sua vida, estar alerta para estar cumprindo a palavra e fazer a sua parte, empenhar em se tornar pescadores de homens para trazer para o reino de Deus. Amém, irmão Jefinho? Amém. Gostei muito dessa palavra aí que o cooperador João Carlos falou. Foi uma coisa que falou, algo que falou também lá em Luz d'Água, foi sobre isso também. E a gente vê que nesses últimos dias que a gente está vivendo, só está vindo palavra de alerta. Todo momento que você dá uma reflexão, eu prestei atenção bastante durante os cultos, as palavras que o irmão João Carlos, nas suas oportunidades na igreja, é sobre alerta, é sobre a volta de Cristo, é sobre a gente melhorar como cristão. Nas igrejas que eu tenho ido também, é sobre Cristo estar voltando. E é isso. A Bíblia fala que no final dos dias muitas coisas aconteceram. E outra coisa que eu frisei aqui, que João Carlos disse, é sobre o que acontece no mundo além de Cristo estar voltando, são resultado daquilo que a gente faz, né? Das nossas desobediências, do nosso pecado. Eu quero provar isso na Bíblia, em Isaías capítulo 1, verso 18, vai dizer assim, ó: vinde então e argue-me, ou quer dizer, questiona, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados seja como a escarlata, uma cor muito vermelha, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiser e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e forstes rebelde, sereis devorado à espada, porque é a boca do Senhor que disse. Olha o que o Senhor fala, olha, ele não está falando que não há perdão para o pecado, não, ele está falando, seu pecado pode ser como escarlata, muito vermelho o seu pecado, mas ele pode se tornar branco como a neve, pode ser vermelho como carmesim, ele se tornará branco como a lã. Se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, mas se recusar, virá destruição sobre a sua vida. Quando você não aceita a palavra de Deus, e uma coisa que eu estava falando com a jovem que estava comigo, eu falei o seguinte, conversando com ela sobre o jovem cristão, e eu estava explicando uma coisa, essa palavra, se quiser de ouvir, comereis o bem dessa terra. Quando nós entendemos essa palavra, a Bíblia, eu vou deixar, tem até outro versículo aqui que eu quero ler também, ó. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, isso. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, vai dizer assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheceste. É o que eu estava falando com ela, o seguinte, que não existe, muita gente fala assim, não, eu não vou na igreja, eu não sirvo a Deus, mas eu também não sirvo ao demônio. Não, eu não vou na igreja, não faço nada, mas eu também não faço nada de ruim. Mas a Bíblia fala que há dois caminhos, céu e inferno. Não tem como você falar assim, eu não sirvo a Deus, eu não vou na igreja, mas eu também não faço coisa ruim. Não tem como,
Porque se há dois caminhos, ou você faz a vontade de Deus, ou infelizmente você está fazendo a vontade do inimigo. Uma ilustração que eu falei na igreja várias vezes, e inclusive eu estava falando isso ontem, é o seguinte: havia um homem que estava em cima do muro. E esse homem que estava em cima do muro, de um lado ele olhava, estava o nosso Senhor Jesus chamando ele para o lado. E do outro lado do muro, o inimigo estava de braço cruzado. Olha para você ver, uma ilustração muito interessante. Ele olhava para o lado do Senhor Jesus, ele estava em cima do muro, e ele olhava para o lado, o nosso Deus chamando ele para o lado do Senhor. E do lado do inimigo, o inimigo estava de braço cruzado. E ele, intrigado com tudo isso, ele questiona, ele fala assim, ele olha para o inimigo e fala assim: por que você não está me chamando? Por que é só Deus que está me chamando? O inimigo dá uma risada e olha para ele e fala assim: não, é porque o muro, ele é meu. O muro foi eu que fiz, o muro é meu. Então, ou você estando em cima do muro, ou estando do meu lado aqui, você já está no meu, você já está do meu lado. Ou você estando do meu lado, ou em cima do muro, se o muro é meu. Porque quando a gente está na dúvida, em cima do muro, lá, lembra quando a passagem de Elias com os profetas de Baal, o que ele fala? Até quando vocês vão coxar entre dois pensamentos? Ou serve a Deus ou serve a Baal? Não tem como servir a dois deuses. A Bíblia diz isso. Ou você há de odiar um e amar outro, ou odiar e amar aquele que você serve. Então não tem como eu falar: não, eu não vou na igreja, eu não faço, mas eu não faço nada de errado. Infelizmente, você está fazendo a vontade do inimigo. Porque está em cima do muro, o muro é do inimigo, conforme essa ilustração. Então, e essa palavra aqui, ó, que eu acabei de ler: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição é se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e desviares do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes. Então, na nossa caminhada, uma coisa que eu estava falando também, sempre haverá bênção e maldição. Já está decretado. Desde a fundação do mundo, ó, a palavra de Deus já está decretada. Hoje eu coloco diante de vocês. Então já está decretado sobre a nossa vida bênção e maldição. Mas quem decide receber é nós. Entende isso? Já está decretado sobre a nossa vida, querido ouvinte. Bênção e maldição. Porque a Bíblia já fala: ó, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Mas aí é você que decide. Ah, eu quero a bênção. Então você tem que ouvir os mandamentos. Você tem que guardar a palavra. Quando ouvires o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda. Ah, não, eu não quero seguir. Então, para você está decretado a maldição. E maldição é o quê? Todas essas coisas ruins que estão acontecendo. Porque às vezes a gente planta, só que a gente acha que não vai colher e colhe, não tem como. Se eu planto problema, se eu planto maldição, eu vou colher uma enxurrada de maldição sobre a nossa vida. Não adianta eu plantar maldição e querer colher bênção. Eu vou colher maldição. A Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de plantar, mas haverá um tempo de colher. Então, às vezes a pessoa vive numa dificuldade, numa luta de problemas na vida, e não entende por quê. E o simples fato é por quê? Porque escolheu a maldição. Não quer seguir os mandamentos do Senhor. E para isso está reservado a destruição. Querendo ou não, está reservado maldição. Irmão, maldição é uma coisa terrível. Maldição é uma coisa maligna, é uma coisa terrível e que está decretado. Então hoje, em nome de Jesus, receba bênção e não maldição. Ouve a palavra do Senhor. Cristo já está voltando. A palavra do Senhor está cumprindo. E além de tudo isso que Cristo vai voltar para a igreja, Cristo volta cada dia, todo dia para alguém. Todo dia que se passa, Cristo volta para uma pessoa.
Então é necessário eu receber essa palavra, porque eu não sei quando vai ser, quando Cristo vai me chamar. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser hoje, eu não sei. Deus não deixou uma idade certa, olha, com 21 anos ou com 80 anos eu vou voltar para cada pessoa. Não, a qualquer momento ele volta, porque a Bíblia fala que ele vai abreviar os dias para que muita carne se salvaria, para que muitas pessoas se salvariam. Porque se ele não abreviasse os dias, muitas pessoas se perderiam. Então todo dia Cristo volta para alguém. Às vezes nós cristãos espera a volta do Senhor Jesus Cristo, um conjunto, né, de desaparecer, mas quem sabe Cristo quer me chamar separado? Quem sabe Cristo falou, não, hoje eu vou pedir a tua alma. E aí vai colocar sobre a balança as bênçãos e as maldições. E tudo aquilo que eu plantei, eu vou colher. É o que a Bíblia fala, se eu não me engano, em Hebreus, que vai colocar sobre a balança. E aí vai ver as obras de tudo que a gente praticou nessa terra. Por isso, querido ouvinte, recebe a palavra no coração. Escolhe a benção. E como eu posso escolher a benção? Está na Bíblia. Quando ouvides o mandamento do Senhor, quando você guarda o mandamento do vosso Deus, você está escolhendo a bênção. Amém. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter aí a oração no meio do programa. Você já pode colocar o seu copo com água, seu objeto, documento, a foto daquele familiar para quem você busca uma libertação, para quem você busca uma bênção. O WhatsApp da Interativa 38999934584. Deixa eu registrar aqui a presença da nossa irmã Sara Cris aqui no nosso WhatsApp. Bom dia a todos, Deus abençoe nossas vidas nesse domingo. Amém, irmã Sara. Registrar a participação da nossa irmã Adriana. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou ligada na rádio com meus filhos Isaac, Carlos e Gabriel no bairro Pernambuco, já aguardando a oração. Que Deus abençoe ricamente a vida da irmã Adriana. Irmã Adriana que tem perseverado cada vez mais, tem desenvolvido cada vez mais aí nos trabalhos aí da igreja, né, Jafim? O nosso amigo Pio, lá da cidade de Embu das Artes, está aqui no WhatsApp da Interativa. Bom dia, irmãos, na fé, Deus abençoe vocês, amém. Nosso amigo Pio, sempre ouvindo a gente, o Pio. É sempre muito bem-vindo aqui na Rádio Interativa. O Pio que sempre... janeiro tá chegando. Ontem, foi anteontem, foi anteontem. A gente conversou rapidinho, não foi ontem mesmo, a gente conversou rapidinho no telefone. Aí no finalzinho da fala dele falou: janeiro tá chegando. Janeiro ele vai estar aqui em Bocaiúva. Amém. Estamos aguardando a sua visita aqui na igreja, viu, Pio? E se vier aí com o Eufrásio, com o Zé, com a esposa, traz ele aí também. Aí no nosso culto vai ser muito bem-vindo, com toda certeza. Grande Pio. E nos trabalhos dele aí do domingo, sempre trabalhando e ouvindo a rádio que toca vidas. 2 minutos apenas para as 10 horas. Eu vou passar aqui para o irmão Jefim, que vai estar trazendo o momento de oração, porque daqui a pouco tem também a palavra do dia. Você sabe que a palavra do dia traz sempre aquela meditação para você, meu amigo ouvinte, para você, minha amiga ouvinte, para os irmãos que acompanham a rádio que toca vidas. Daqui a pouquinho, portanto, então, teremos aí a palavra do dia. Para a palavra do dia, o bacana da palavra é que ela traz a mensagem bíblica e traz ali a explicação e a reflexão para mim, para você, para todos nós aí no nosso dia a dia, né? Sempre atualizada de acordo com o que a gente tem observado aí no dia a dia, né? Porque a Bíblia é isso, né, Jafim? A Bíblia, ela é sempre atual, independente de quantos anos ela foi escrita. Aquilo que está escrito na Bíblia tem um propósito de estar ali e tem uma aplicação para a nossa vida nos dias de hoje. Deixa eu passar para o irmão Jefim poder então trazer aí a oração para mais esse domingo, irmão Jefim. Amém, irmão João Carlos. Vamos estar fazendo uma oração da cura. Você que crê, você que acredita, você que tem fé, seja o tamanho da sua fé. Talvez você esteja até desanimado, mas através dessa oração, o Espírito Santo vai te confortar nesse exato momento. Feche os seus olhos, já preparou o seu copo com água. Lembrando que hoje é o nosso culto encontro de família. Amém?
nosso culto Encontro de Família, na direção do pastor Gerson, aqui na rua Geraldo Lopes da Silva, né? Antiga rua número 414, bairro Nossa Senhora Aparecida. Aqui, próxima à linha férrea, vai haver o nosso culto Encontro de Família. Eu tenho certeza, você que busca uma libertação na família, uma cura na família, que busca uma transformação, venha, que o Senhor vai estar operando sobre a sua vida. A gente está fazendo oração aqui com um copo com água, com os pertences, mas na igreja também, traga seus objetos. A gente vai estar orando, a gente vai estar apresentando a Deus também. A gente ora sobre os pedidos lá, sobre água, sobre chave, fotografia. Ora também pedindo que o Senhor possa abençoar sua casa, sua vida, sua família, um ente querido, um parente que esteja necessitado. Então, a partir das 7h30 hoje, culto Encontro de Família. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai sair saciado desse culto, porque o Senhor, Ele tem uma palavra para você. E além de tudo isso, tem muita oração também. Então não perca. Amém? Vamos estar fazendo nossa oração. Eterno, soberano, Pai de bondade, Pai de amor, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, debaixo da Tua presença e vontade, para Te agradecer, para Te louvar, o Senhor, na beleza da Tua santidade. Eu louvo ao Senhor porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus forte. E nesse momento, ó Pai, diante da Tua vontade, debaixo da Tua presença, eu quero entregar a cada copo com água, Pai. A cada pessoa que colocou um copo com água em diversas dificuldades que cada pessoa está passando nesse momento, Ele colocou esse copo com água, crendo que o Senhor vai entrar com a Tua providência. E eu tenho fé, juntamente com a fé do cooperador João Carlos aqui comigo, Senhor. A gente une a nossa fé, Pai, ao de encontro dessa pessoa, dessa vida, nesse exato momento. Que o Senhor possa tocar, meu Deus, com as Tuas mãos poderosas, a Tua mão que cura, e colocar uma gota do Teu sangue nessa água, Senhor. Jesus amado, que ela possa se tornar um remédio, meu Deus. Em nome da Teu Filho amado, Jesus Cristo, que essa água possa se tornar um remédio para a cura, para uma libertação, meu Deus. Essa pessoa está com esse momento de enfermidade, sofrendo, Senhor. Essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está sentindo dor, e ela colocou esse copo com água porque ela crê que o Senhor cura. E Jesus, então eu peço, Pai, que essa água se torne um remédio, Jesus. Meu Deus, conforme a Tua vontade, o Teu querer, é que essa pessoa possa ser curada, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. A cada pessoa que colocou uma fotografia representando um parente, uma peça de roupa, vai de encontro a essa pessoa, meu Deus. Vai de encontro nesse momento a essa pessoa que está aflita, essa pessoa, meu Pai, que está preocupada com esse ente querido, que o Senhor visita ele nesse exato momento, meu Pai. Eu não sei onde está, talvez essa pessoa também não sabe onde está, mas o Senhor sabe onde está. Visita, meu Pai, essa pessoa nesse momento. Repreende o espírito da morte, da vingança, da destruição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz a libertação para essa vida. Liberta, Pai, pelo poder da palavra, pelo poder da oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que colocou pertences também, Senhor. Que o Senhor venha de encontro, meu Pai, visitando, repreendendo, Pai, a inveja, o olho gordo, repreendendo o acidente, o perigo, o mal, Senhor. Visita, meu Deus. Toca com o Teu poder, com a Tua graça. Essa pessoa que colocou um papel, Pai, judicial, colocou, meu Deus amado, esse papel, Pai amado, que está travado, que não resolve, mas em nome de Jesus, hoje, o Senhor abre as portas e repreende esse impedimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Essa pessoa que colocou essa carteira de trabalho, que o Senhor possa abrir a porta de emprego, Senhor. Abre porta de emprego para essa pessoa que está passando por dificuldade, que está desempregada, mas o Senhor conhece, o Senhor, meu Pai amado, sonda. Abre a porta de emprego, Pai. Se o inimigo estiver travando, que seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa bela manhã. Confirme aqui, Senhor, a Tua palavra.
Confirme aqui essa oração e que assim seja feito conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Você que preparou o seu copo com água, beba ele com fé. Amém. E que Deus esteja trazendo milagre, a libertação e a cura na sua vida. Lembrando que logo mais à noite, para você que estiver presente conosco no culto Encontro de Famílias, será feita mais uma oração poderosa de libertação, mais uma oração poderosa em busca de milagres aí na sua vida. Não deixe de estar presente, portanto aceite o convite, esteja conosco hoje à noite. Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida. Hoje é o culto Encontro de Famílias na Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. Venha, se a sua família estiver junto com você, traga a sua família, marido, esposa, filhos. Se de repente a mamãe está com você, passando o fim de semana com você, traga ela também para o culto hoje à noite. É o culto Encontro de Famílias e tem uma palavra poderosa reservada exatamente para você e para a sua família nesse momento de libertação. 10h mais 6. Nós vamos trazer na sequência a chamada dos cultos e logo depois o irmão Jefim vai estar trazendo aí a palavra do dia para mais esse domingo, 19 de novembro. A Igreja de Renovação Pentecostal, o Encontro com Deus, tem o prazer de convidar a todos para os nossos cultos. Todos às 19h30. Em Bocaiúva, quarta-feira, culto de senhoras e círculo de oração. Sexta-feira, culto de jovens com círculo de oração. Culto de sábado e domingo, culto Encontro de Famílias. Na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, perto da travessia para o Novo Horizonte. E em Olhos d'Água, cultos toda segunda, quinta e sábado. Na Rua São João, 359, bairro Bela Vista. Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. Você ouve agora a palavra do dia. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Até aqui o Senhor nos ajudou e fortaleceu. Uma coisa que eu quero frisar aqui é que Deus tem feito um trabalhar especial nesse culto de família. Pessoas aí que estão entrando oprimidas pelo diabo. O pastor bem sabe disso, testemunho aí de pessoas que através de oração, através do círculo de oração, através de colocar pedidos lá em cima da mesa, o Senhor tem libertado pessoas que estavam planejando aí morte, planejando matar, destruir, mas através da oração, através desses cultos de encontro de família, não só o culto de encontro de família no domingo, mas os outros também cultos, o Senhor, Ele tem repreendido esse mal. Por isso que é importante, busque a casa do Senhor. Está aflito? Busque a casa do Senhor. Está passando dificuldade? Busque, porque lá você encontra refrigério. A sua alma se refrigera, você tem um ânimo a mais, você se motiva novamente. Se o diabo estava planejando algo contra a sua vida, é destruído. E principalmente no culto Encontro de Família, onde as famílias estão reunidas, né? Que uma coisa que eu sempre falo e vou continuar falando é a destruição familiar, que o diabo ele tenta de várias formas destruir a família, e às vezes até consegue por deixar brecha, por falta de oração, mas é nesses cultos Encontro de Família que você consegue blindar a sua casa e a sua família. E também diante de tantas coisas que estão acontecendo aí no mundo, né, de tantos pensamentos negativos, de opiniões aí contrárias à palavra do Senhor, contra as crianças, contra os nossos princípios. E é na igreja que a gente consegue blindar nossas crianças, os filhos, né? Os nossos filhos, blindar a nossa casa em geral. Vamos para a palavra do Senhor. Senhor, quando eu cheguei aqui, o Senhor tocou em mim uma palavra. E eu falei, Pai, confirma durante essa programação se é essa palavra.
E veio toda falando sobre isso. Então, seguindo essa linha de raciocínio que a gente estava falando, eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22. Você que tem sua Bíblia aí no telefone ou a Bíblia mesmo, por gentileza, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz assim, ó: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Eu vou repetir. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. É o Senhor Deus falando. É o próprio Deus falando. Eis que cedo venho. Querido ouvinte, é uma coisa que a gente falou aqui e que a gente vai continuar falando, porque isso é por intermédio do Espírito Santo do Senhor. A volta de Cristo está mais próxima do que a gente imagina. E essa palavra foi escrita mais de 2000 anos atrás, ali através de João, né? O apóstolo João, na ilha de Patmos. O Senhor, no arrebatamento ali de visão, o Senhor conduz ele ao céu e o anjo fala: olha, escreve o que você vê, tudo que você vê, tudo que você está vendo, escreve, porque é uma revelação do que vai acontecer. Porque Apocalipse significa revelação. Inclusive, em Apocalipse capítulo 1, verso 1 já diz, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. E bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Não tem outra palavra a não ser pregada na igreja, na rádio, ou qualquer lugar que esteja, no culto ar livre, onde está reunido alguns irmãos. Não tem outra palavra a não ser palavra de salvação, meu irmão. Não tem outra palavra a não ser pregada nesses últimos dias, e eu tenho convicção e certeza do que eu estou falando aqui, com toda a responsabilidade, que estamos vivendo os últimos dias, que estamos vivendo. Jefferson, mas desde quando eu me entendo por gente, Jesus está voltando? Desde quando eu me entendo por gente, minha avó, minha bisavó falava que Jesus ia voltar? Uma coisa que a Bíblia deixa clara é que, assim como o ladrão que você não sabe, mas ele vem na sua casa quando você está menos preparado, vai ser a volta de Cristo, meu irmão. Você sabe que o ladrão veio para roubar, mas você não sabe quando que ele vai entrar na sua casa. A vida toda ladrão é ladrão, ele veio roubar. E você pode estar esperando. Eu sei que tem muito ladrão, exemplo, muito ladrão na cidade, tem que eu ficar esperto, porque ele pode entrar na minha casa. E o dia que ele vai é o dia que você não está preparado, porque você não sabe. Assim também a volta do Senhor Jesus. E se Cristo ainda não voltou para todos nós, né? Porque a todo dia ele volta para alguém. Glória a Deus por isso. É porque ele talvez está esperando mais vidas
se achegarem a Ele. Ele está esperando talvez até mesmo você reconciliar com Cristo. E você está aí, mas Cristo não vai voltar, Cristo desde sempre ouve isso. E talvez ele está esperando você mesmo fazer uma aliança com Ele. Por isso que talvez Ele não voltou ainda. Mas uma coisa que eu sempre falo, Cristo todo dia Ele volta para alguém. E às vezes a gente fica só esperando Ele voltar para o grupo, né? Buscar para a igreja, voltar para a noiva de Cristo, que vai acontecer. Mas talvez Ele quer chamar a minha vida, chamar a sua vida antes. Foi uma coisa que a gente estava falando aqui no programa. E se Ele requerer da sua vida? Lembrando que as coisas boas, mas eu fui bondoso na terra, ela não vai te fazer salvo. Não, eu fiz doações, eu dei comida aos pobres, eu vesti quem estava no sim, isso é uma boa ação sim, mas a Bíblia fala que você pode até dar o seu corpo para ser queimado. Mas se não tiver esse amor, a presença de Deus, de nada vai valer. Não adianta eu ser bondoso, eu faço tanta coisa boa, tanta caridade, mas eu não tenho a palavra de Deus na minha vida. Eu faço tanta caridade, mas eu não vivo a palavra, eu não vivo a santidade. Então deixa eu te dizer, com toda a sua bondade, o que reserva é o lago de fogo. Mas isso, sim, é a Bíblia que fala. É a Bíblia que fala, você pode até dar seu corpo para ser queimado. Se não for em prol do Evangelho, se não for em prol de Cristo, de nada vai valer. Porque a gente tem que ser bom, sim, a gente tem que ter um amor ao próximo. Isso é mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento da Bíblia. Mas o que eu preciso, além de tudo, é amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que eu amo a Deus? Obedecendo a sua vontade. Obedecendo os seus princípios, obedecendo a sua palavra, guardando ela no coração para não pecar contra ele. O salmista Davi falou isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jefferson, mas a gente está vivendo tantas coisas que está acontecendo, que a gente tem vivido, que às vezes aquilo que é errado não é mais errado. Talvez não tenha nada a ver, e é por causa desses nada a ver que vamos ser cobrados. E eu tenho uma palavra em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem tudo me edifica. Aquilo que não te edifica, joga fora, afasta. Eu estava falando sobre isso ontem. Aquilo que não te edifica, meu irmão, jovem, irmã, criança, joga fora. Porque se não te edifica, vai trazer destruição para a sua vida. Vai talvez fazer você esfriar. Vai fazer você largar esse mandamento com promessa que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que tem reservado no final de tudo isso? O inferno. Eu queria abrir os seus olhos para isso. E para mim também, porque essa palavra ela veio falando comigo e ela está falando comigo. Porque uma coisa que eu sempre falo, a palavra ela vem primeiro para aquele que está ministrando, porque é uma palavra de dois gumes, então ela corta para frente e ela corta para trás. Então ela corta para mim também. Ela fala comigo para depois falar com a amada igreja e todos os ouvintes. Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo, na sua passagem aqui na terra, que ele falou, é que em Cristo você vai ter paz. No mundo você vai ter aflição. Então as aflições que estão aí nos dias que têm se passado, eu tenho certeza que
São dias difíceis, eu tenho certeza disso. Eu sei que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu problema no dia a dia, cada um tem a sua luta, né? Cada um tem o seu leão para matar. Uma fala aí que todo mundo costuma falar, os leões que a gente mata durante o dia, eu sei. Mas eu quero abrir os seus olhos, que o Senhor falou que em Cristo você tem a paz. E essa paz que excede todo entendimento, que a Bíblia fala, é na presença dEle. Porque o versículo que eu acabei de ler, do título, que é Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, é Jesus falando, o meu galardão está comigo e eu vou dar a cada um segundo a sua obra. E que obra é essa? Eu fazer o bem para o próximo? Não só isso. Porque isso conta, pode ser que conta sim, porque a gente tem que fazer a bondade ao próximo. Mas o que a Bíblia está falando aqui é sobre fazer a vontade de Deus. Porque ser bondoso com a pessoa é uma coisa, agora fazer a vontade de Deus é outra. Porque tem muitas pessoas bondosas no mundo, não tem? Pessoa que doa comida, manda comida lá para a África, manda suprimento para não sei na onde. Mas isso não é o essencial. Isso é importante, está ajudando a vida. Mas o importante é a obra de Deus. E muitas vezes eu abro mão para ajudar eu abro mão da obra de Deus para ajudar o próximo. Você já viu isso? Tem isso. Tem muita gente que faz isso. Talvez nem o dízimo dá. Por quê? Não, eu não vou dar o dízimo não, mas eu vou dar para um irmão que está necessitando ali de comprar uma cesta básica. Primeiro é a obra de Deus, meu irmão. Por isso que é nessas mínimas coisas, quando o Senhor Jesus voltar, que Ele vai cobrar, Ele vai colocar na mesa. E o que Ele falou lá em Mateus? Muitos naqueles dias vão dizer, mas Senhor, em Teu nome eu preguei, eu expulsei demônios, em Teu nome eu fiz muitas maravilhas. Que maravilhas? Que isso? São isso. São coisas extraordinárias. São isso. Mas Ele vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, maldito, porque você ouviu a minha palavra. Você ouviu a minha palavra, mas praticou a iniquidade. Iniquidade é o que? Desobediência. E quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, eu estou praticando a iniquidade. E quando eu deixo de fazer a vontade do Pai, eu estou praticando a iniquidade. E o que tem reservado para mim? Lago de fogo. O galardão não está comigo, não está com você. Está com Deus Pai. E vai dar a cada um segundo as suas obras e atitudes. E nesses final de tempo, de dias que estamos vivendo, porque pode vir mais 30 anos, 60 anos, se Deus queira que sim, pode vir, mas estamos vivendo os últimos dias. Porque tudo que está acontecendo no mundo, além de ser a volta de Cristo, além de ser o que a gente tem plantado, que a gente falou aqui, né, que está reservado a bênção e a maldição, Cristo também, diante disso, a sua palavra está sendo cumprida, diante das atrocidades que estão acontecendo, das guerras que estão acontecendo. Que João Carlos falou, que a gente acha que está acabando, vai lá e começa outra, que acha que vai haver paz, mas o que está reservado para o final dos tempos é guerra. E a Bíblia fala, haverá guerras e rumores de guerras, mas acautelai-vos, estai vigilantes, porque diante do meio de todos os acontecimentos, a noiva de Cristo desaparecerá da terra. E para ser noiva de Cristo, a igreja do Senhor, e eu não estou falando de placa, porque placa de igreja não vai salvar ninguém, eu estou falando de evangelho, de noiva de Cristo, de ser cristão e cristã de verdade, vai subir. A igreja, ela vai subir. A igreja do Senhor, ela vai subir. E o Senhor, Ele tem esperado que você abra o seu coração para Ele.
Quantas vezes que o inimigo tenta tragar? No final dos tempos, sim, e já tem tragado muitas vidas. Muitas pessoas que estão morrendo aí, ó, sem a presença do Senhor, sem conhecer, ou até mesmo conhece, mas não quer praticar. Muitas pessoas aí que estão morrendo nas guerras aí, ó, talvez até mesmo sem culpa. Como o João Carlos falou, matando civis. E acaba que essas pessoas talvez foram até boas. Fizeram, entregaram mantimentos, fizeram boas ações terrenas, mas o que precisava mesmo, aquela palavra de Deus, essa pessoa não guardou. O que precisava mesmo, que era guardar a palavra de Deus, essas pessoas não guardaram. O que aconteceu quando o Hamas entrou em Israel, lá na festividade que estava tendo, todo mundo estava lá, ó. Ninguém estava esperando que os terroristas iam entrar lá na festividade e ia matar ele. Todo mundo estava curtindo. De repente, aconteceu. Nunca tinha acontecido aquilo. E numa festividade ali que estava durando madrugada adentro, dias e tal, daqui a pouco vira um cenário de morte. Pessoas, terroristas descendo de paraquedas, chegando e matando todo mundo. E não era soldados, era matando todo mundo. Criança, jovem, a maioria é jovens, né, dançando ali, aquelas festas que tem. E um cenário de festa virou um cenário de morte. Tava esperando? Não. A gente sabe que o terrorista é para matar. Ele veio. O pensamento terrorista é o que? É matar, destruir. Mas não sabia que ali iria entrar. E da mesma forma é a volta de Jesus. Ninguém espera. Quanto menos você tiver esperando, Cristo voltou. Aí eu vou fazer uma viagem e no meio da viagem Cristo volta para uma pessoa, independente do jeito. Porque muitas vezes a gente fala, mas cristão não pode morrer talvez de acidente, né? Que muita gente fala, mas cristão morrendo assim. Sim, o Senhor Jesus não falou que a gente vai ter, olha, vocês vai morrer dormindo e vai acordar. Não, não é assim. Independente, chegou o momento, se a gente estiver no avião, a gente vai. Se a gente estiver no navio, a gente vai. Se a gente estiver dentro de casa, a gente vai. Se a gente estiver na igreja, glória a Deus por isso, que é o sonho de todo cristão, né? Que se eu recolher dentro da igreja, fazendo a vontade. Mas e se não tiver? Não, onde que você tiver, chegou a nossa senha, a gente vai. Se tiver no volante, a gente vai. Não tem como escapar da nossa quando o Senhor Jesus Cristo nos chamar. E quando Ele nos chamar, uma coisa que eu quero abrir os seus olhos para isso, você pode estar preparado ou não. Porque lembra da passagem lá em Mateus que fala sobre o homem que tinha muitas propriedades? Ele alegre ali porque tinha muita propriedade, que tinha dado muita ali riqueza. Ele fala, acho que eu vou construir um celeiro maior. Ele estava tão afadigado e ali tão afadigado com tudo aquilo que ele estava fazendo, e não só assim cansado, mas também querendo fazer mais. Ele não estava se contentando com aquilo que ele tinha, a palavra certa era isso. E ele fala assim, olha, acho que eu vou fazer um celeiro maior, para caber mais minhas propriedades, as minhas vinhas crescer. Aí a Bíblia fala, tolo, hoje eu vou pedir a sua alma. O que você tem preparado? E aí? O que é que ele vai falar para o Senhor Jesus? Não, mas eu estava fazendo sim, mas o que você tem preparado para mim? Isso aí é para você. Você está preparando a sua vinha, celeiro para você e para mim. A sua alma. O que você tem preparado diante da sua alma? É a Bíblia que fala isso. Ainda a Bíblia fala, tolo, à noite, hoje eu pedirei a sua alma. E para quem você tem preparado? É uma palavra de reflexão para a nossa vida, querido ouvinte. Essa palavra de Deus, a Bíblia fala que tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Para finalizar, 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 1 vai dizer assim: sabe, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. E quando fala homem, é homens e mulheres. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade. Olha o que eu falei sobre ser bom, você fazer caridade, mas negando a eficácia dela. Não, eu sou bom demais, eu faço isso, se precisar eu dou dinheiro pobre, eu dou dinheiro a quem está necessitado. Sim, isso aí é para você. E a palavra de Deus, e a sua alma. Se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se eu entregar meu corpo para ser queimado, eu posso entregar. Mas o que vai contar é a sua alma. Às vezes você dá seu corpo para ser queimado, mas sua alma não está preparada. Porque o que a gente pensa não é a realidade da nossa alma, meu irmão. Não. Talvez é porque às vezes a gente pensa que a gente faz uma boa ação, que a gente está salvo, que a gente prega um dia que a gente está salvo, que a gente canta um dia a gente está salvo, que a gente ora um dia que a gente está salvo. Não, não. O reino de Deus é constância. Não é só um dia e outro dia eu parar. Não é só na igreja hoje e na igreja só os domingos. Salvo aí dos cultos aí das igrejas que talvez só tem no domingo. Mas no caso da nossa aí que tem vários dias aí, culto de senhora, de jovens, sábado, domingo, cultos abençoados. Não, só vou num dia. Amém. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vai ser contado. E por que você não foi nos outros dias? O Senhor talvez vai te perguntar, vai me perguntar. Ai, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. E uma coisa que eu li, se eu não me engano, foi foi na rádio domingo passado, retrasado. A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Não, mas foi por causa eu não estava indo, Jesus. Foi por causa do meu marido. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ai, Senhor, não fui. Foi por causa da minha esposa. Nada pode separar nós do amor de Deus. Foi por causa do meu filho. Eu tenho que ler essa palavra. Antes de finalizar aqui, em nome de Jesus, eu vou ler ela porque ela é uma palavra poderosa. Romanos 8. Deixa eu ler ela aqui, ó. Romanos 8. Ó. Romanos 8, 35. Vai dizer assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha aí, ó. Todas as coisas que a gente pode colocar como desculpa e não é. A tribulação, ou a angústia, a perseguição, olha, a fome, a nudez, ou a espada, ou perigo, ou a espada. Porque, versículo 38 vai dizer, continuando, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fica de reflexão essa palavra sobre a sua vida. Deus abençoe.
E essa foi mais uma belíssima palavra do dia e mais esse domingo, dia 19 de novembro, que Deus possa estar tocando na sua vida. Como Jefim pregou ali, Deuteronômio 30, 18 e 19 diz que Deus ele coloca diante de nós essa escolha. Deveras vos declaro hoje que positivamente percebereis. Não prolongareis os vossos dias no solo para o qual está passando o Jordão, a fim de ir tomar posse dele. Deveras tomo hoje os céus e a terra, o versículo 19, por testemunhas contra vós de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a invocação do mal. E tens de escolher a vida para ficar vivo, tu e tua descendência. Essa palavra ela serve para nós também. Deus ele coloca diante de nós essa escolha, diante de todos nós. A vida e a morte. É necessário escolhermos o caminho dele para estarmos vivos e para salvar também a nossa descendência. Que a nossa família possa também, juntos conosco, escolher esse caminho. Como diz aquele versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa estar falando mais alto aí na sua vida, na vida de cada um dos amigos ouvintes. Antes de fechar aqui o nosso programa, deixa eu registrar aqui a participação que chegou aí chegou no comecinho, na verdade, da palavra do dia, os irmãos lá da cidade de Itamarandiba. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, passando para cumprimentar os irmãos e parabenizar pelos trabalhos. Um abençoado domingo para todos. É a irmã Márcia e o presbítero Márcio. Aí nossos irmãos de Itamarandiba, se estiverem com uma agenda livre nos dias, né, da festividade, é que dias mesmo, Jefinho? 9 e 16 de dezembro, fica o convite para estar conosco aqui na igreja, aí na festividade, também na vigília, né? 9 e 16 de dezembro, nosso convite estendido aí para os irmãos aí da cidade de Itamarandiba, irmã Márcia, presbítero Márcio, que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos. Deixa eu agradecer a todos aí que estiveram acompanhando o programa Quem Quer Aceitar Jesus. Lembrando mais uma vez que hoje à noite tem o culto Encontro de Famílias na rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida. E você é o nosso convidado especial. Venha, traga a sua família para receber as bênçãos de Deus, para receber mais uma palavra para você e para a sua família. Hoje à noite, a partir das 7h30 da noite, na Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. Lembrando que o programa Quem Quer Aceitar Jesus, que além de ter aqui a participação do irmão Jefim, que vai estar fazendo a oração final, ele tem a coordenação geral do pastor Gerson, acompanhando a gente sempre aí nos trabalhos aí da igreja, que hoje à noite o pastor Gerson estará orando pela sua família. Portanto, fica o convite para você mais uma vez. Deixa eu agradecer aqui a presença do irmão Jefferson Silva e deixar também à vontade para fazer também a oração final, Jefinha. Amém, louvado seja o nosso Deus. Vamos estar fazendo nossa oração para finalizar aqui. Eterno, soberano, Jesus amado, eu quero mais uma vez aqui debaixo da tua presença e vontade te agradecer por mais uma oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa palavra que falou comigo. Eu tenho certeza que falou com cada um de nós. Que o Senhor possa confirmar ela em nossa vida e que possamos estar atentos aí e guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti, meu Pai. Pela tua graça, pela tua bondade, nos abençoe nessa manhã, nesse dia, que seja um domingo abençoado, seja um domingo debaixo da tua graça e vontade, Senhor. Peço que o Senhor venha nos conduzindo debaixo da tua graça e bondade. Nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. E querendo só agradecer aqui mais uma vez, né? E dizer que para mim é uma honra estar aqui sempre fazendo a vontade do Senhor, juntamente com o nosso querido cooperador João Carlos. E que o Senhor continue abençoando cada vida, cada ouvinte. Deus abençoe a cada pessoa que mandou sua mensagem, a todos os irmãos. Deus abençoe. Lembrando que hoje, amém? A partir das 7h30, culto Encontro de Família. Vamos estar fazendo oração de pedidos, círculo de oração,
oração da cura, da libertação para a família. Então encontro vocês lá a partir das 7 horas, 7h30. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado aí pela presença, nosso irmão Jefim. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um amigo, cada um dos ouvintes. Daqui a pouquinho o programa vai estar disponível aí no YouTube, no canal da Interativa Rádio que Toca Vidas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.